olha ele aqui. Hein? Ah! Ah! Esse aqui é o marco. Chegou a hora de conquistar o segundo estado, Santa Catarina. E a gente nessa aventura vai chegar no alto do Morro da Boa Vista, que fica no Campo dos Padres, uma região cheia de história. Essa também vai ser uma trilha muito desafiadora, uma caminhada longa, a gente vai passar frio, mas olha, o esforço vai recompensar. Vambora? Eu acabo de chegar aqui no município de Anitápolis para fazer essa trilha então do Morro da Boa Vista. Eu vim para uma pousada e amanhã de manhã a gente vai sair para fazer essa trilha com bastante tranquilidade. Eu fico observando aqui sobre as nuvens, tá amarelinho, significa que vai dar sol. Ó. Amanhã à tarde vem algumas nuvens. Então é isso, ó. Agora eu vou dormir, amanhã tomo café às 6 da manhã. A estrada desde o centro de Anitápolis foram mais ou menos 20 quilômetros. Ela está em condições boas, mas assim, ontem deu sol. Se tivesse uma chuva pesada, eu acho que carros de passeio teriam dificuldade. Essa trilha precisa ter autorização dos proprietários. Todas as informações vão estar lá na descrição. Não venha sem autorização, tá bom? Aí. Olha onde é que eu tô. Lá em cima fica o Campo dos Padres. A primeira missão vai ser subir, e uma subida que deve levar em torno de 1h30. A gente vai sair no platô, e aí o terreno ele passa a ficar bem plano. E tem alguns detalhes nessa trilha que ainda não estão definidos, que é sobre como eu vou passar essa noite. Mas eu explico isso lá em cima. Então o primeiro quilômetro ele é todo entre as propriedades, são 2 propriedades, tem que atravessar algumas porteiras. E aqui a gente chega no início propriamente dito da trilha. Não é o equivalente a subir os maiores morros aqui de Santa Catarina, são 500 metros. Então eu acho que não vai ter muita dificuldade não. Eu comecei essa subida 10 para as 10. Tô adotando como estratégia fazer a trilha bem devagar, eu tenho bastante tempo. Então, velho, a trilha ela vai fazendo umas curvas. Existe um certo risco de escorregar e como você vê, ela vai subir na encosta, tem um barranco aqui ao lado. É preciso ter muita atenção. Olha como o terreno mudou e agora a gente começa a encontrar esses blocos de rocha, de basalto. Lá embaixo eu estava andando sobre o arenito, acabei nem mostrando, na volta eu mostro. E o arenito era um deserto entre Santa Catarina e a África. E aí quando teve a separação dos continentes, o basalto foi derramado em cima. Então agora a gente já está nessa camada de basalto e esse basalto vem rolando lá do alto da serra. Então, a mando de um desses proprietários, 2 tropeiros teriam aberto essa trilha então nos anos 20. E ela teria ganhado o nome de Trilha do Índio depois. Mas o nome é Trilha dos Índios e ela teria sido aberta por 2 tropeiros. Cara, essa trilha é uma obsessão minha há muitos anos. Saímos da floresta e vamos chegar agora nos campos de altitude. Olha como mudou. Olha só. Bem-vindos ao Campo dos Padres. O frio, ele tá mais intenso do que eu imaginava. É óbvio que eu vi a previsão do tempo. Eu mandei uma mensagem pro proprietário porque ele oferece a hospedaria dele lá. Ele chegou até a comentar comigo, ele não me respondeu ainda. Tem alguns lugares aqui em que o sinal do celular pega. Então, o que eu estou pensando? Eu vou largar minhas coisas aqui. Nossa prioridade vai ser subir aquela colina. Ali a gente vai em direção ao Morro da Boa Vista. Na volta, se eu achar que dá, vamos avaliar, sabe? Aí eu posso tentar montar minha barraca. Mas então é isso, cara. Eu vou deixar as coisas aqui. Saco de dormir, fleece,
que é um reforço térmico, colchão a ar, o EVA, ou laminado aqui embaixo, já vou tirar, a barraca. Tirando isso daí, a minha mochila fica muito mais leve, agora eu posso ir mais rápido lá para o Boa Vista. Uma coisa muito importante aqui, tem que estar o tempo inteiro olhando para o track log, cara, porque tem muitas trilhas que se cruzam. Eu descubro o ponto exato para atravessar o rio. Aí. À medida que eu vou andando, ele vai me mostrando se eu tô saindo ou não da trilha. Eu tô saindo, não é pra cá não, mais pra cá. Agora eu tô vendo a trilha. Agora a gente vai começar a subir. Agora é meio-dia e pouco e eu vou parar um pouquinho aqui, comer uma banana. Aprendi com o Guga e com o Giba do vôlei, lembra? Campo dos Padres tem esse nome, porque há séculos essa área foi um refúgio de jesuítas, quando eles estavam sendo perseguidos. E é uma região muito inóspita. Não tem nenhuma cidade. Lá no fundo, já dá pra ver o Sindacta, lá no Morro da Igreja. Caraca! O Pico do Tabuleiro em Floripa, velho! Quando eu fui lá, eu vi que dava pra ver o Campo dos Padres, né? É ali, velho! Cara, a situação é a seguinte. Eu tava seguindo o track log, mas ele me levou pra um caminho muito ruim. Porque essa é mata nebular. Muitas raízes, troncos, corre o risco de se machucar. Eu decidi voltar e eu troquei por outro track log. Agora eu vou em direção à trilha desse segundo track log, é o que eu tô fazendo agora. A gente tem que saber improvisar também. Tá tudo bem. Eu saí da matinha nebular. Agora vai dar um campo aberto. Pela madrugada. Eu não imaginei que fosse tão difícil. Não pode deixar isso desestabilizar. Tenho tudo aqui que eu precisar. Água, comida, roupa. Por incrível que pareça, tem uma trilha ligando os dois. Tá, é por aqui então. 1h20, eu espero agora conseguir andar um pouquinho mais rápido. Mas vamos lá, cara, vamos lá. Vamos fazer esforço, que é pra conquistar Santa Catarina. Olha só, essa é a chamada viração. Quando o vento que vem lá de baixo traz uma umidade e aí fecha um pouco a vista. Tem cerca de 200 metros de aclive ainda, ou seja, altitude para vencer. Lá está ele, ali. Agora a gente vai subir para aquela direção. Eu espero levar uma hora para chegar lá em cima. Falta pouco, cara. Duas coisas estão me chamando a atenção. Eu tô tendo muita sede. Não sei, talvez por causa do ar seco. E... cansaço. Assim, cansaço, digo. Talvez seja altitude, né? Tá tudo em ordem. Dei uma alongada na panturrilha agora. Coloquei a balaclava, tá? É mais difícil do que eu imaginava, tá? Por que eu venho sozinho? Eu ainda tô tentando entender. Eu só sei que é assim que eu gosto. Mas é claro, fazer acompanhado é mais seguro, eu sei. Olha ele aqui. Hein? Chegou a hora. Não pensa na descida, foco no objetivo. Não tem sensação melhor do que essa. Esse aqui é o marco. Conquistamos Santa Catarina.
tempo houve um debate sobre qual seria o ponto mais alto de Santa Catarina. Em algum momento se cogitou que fosse o Morro da Igreja. Tem outro morro para cá chamado Morro da Boa Vista do Ghisoni. Mas o Instituto Federal de Santa Catarina fez recentemente uma medição e atestou que aqui é o ponto mais alto, com 1.823 metros. A medição anterior do IBGE dava 1.827. Ah! Ah! Conseguimos! Ai, ó aqui, ó. Só quero me esfregar no Campo dos Padres agora. Isso aqui é trilhar no meio de uma viração. Olha como ela vem vindo, ó. A umidade. Essa vegetação tem alguns problemas, né? Aquilo que eu estava falando, o solo ser muito úmido, né? Olha só. Né? A parte de baixo da calça tá molhada. E às vezes tem umas turfeiras. É tipo uma bolha. E aí você pisa nele e é meio trabalhoso assim de fazer trilha no meio da turfeira. Ele é úmido. Olha só agora. Como é que eu faço? Track log. Olha lá, tô no caminho errado, vai pra lá. Isso aqui é turfeira, ó. Dá trabalho pra tirar o pé do chão. É difícil saber onde não tem. Tô no Rio Canoas já. Esse track log é bem melhor, cara. Já estamos chegando perto de onde eu deixei as minhas coisas. Ó, aí fica abrindo, fechando. É bonito, né? Ah, agora são, opa, 5. Então tá, deixa eu botar a cabeça no lugar aqui. Já sei, nós vamos fazer o seguinte, eu montei a mochila completa. Lá na estrebaria, do lado tem uma casa, então eu acho que talvez eu consiga ficar lá. E é 1,3 km, o terreno é tranquilo, eu espero. Cara, eu tô meio fodido e mal pago, mas eu tô num lugar, olha só, que fim de tarde, né? Mas, cara, olha que lindeza, velho. Descobri uma trilha legal aqui. Ó, ali é a estrebaria. Aqui tem a casa, né? É aqui que a galera fica. Ó. Por que eu acho que é aqui que a galera fica? Ó, tem um colchão a ar aqui. Eu não tenho certeza se o lugar que o proprietário me ofereceu é essa casa aqui. Eu vou ficar aqui. Se ele não for o proprietário, eu vou atrás do proprietário e vou perguntar quanto é que eu tenho que pagar. É isso aí, cara. Olha aqui, ó. Achei um hotel no meio do Campo dos Padres. Agora eu vou fazer uma operação muito importante, que é o seguinte: meu tênis está com barro e está úmido. Já sabia que isso iria acontecer e trouxe chinelo, né, que ocupa pouco espaço, não é tão pesado. 2 meias térmicas que eu trouxe. Vou parar de gravar aqui, descansar um pouco, dormir. Amanhã a gente se fala. Tchau. Bom dia! Sol quase saindo. Olha como tá tudo branquinho. Geada. O orvalho congelou, porque a temperatura tá abaixo de 0. Pela minha experiência agora deve estar uns -2. É isso.
pegar nossa mochila inteira. E o plano hoje qual que é? A gente vai primeiro ali ao cemitério dos jesuítas. Então é isso aí, eu subi a colinazinha aqui. E aqui, então, cemitério dos jesuítas. Cara, isso aqui deve ter muitos anos, séculos, né? Agora eu só fico imaginando como é que eles moravam aqui, né? Os caras eram uns aventureiros, esses jesuítas, né? Agora a gente vai até um mirante 360, que é um desses dois aqui. Não vamos sair daqui sem uma vista boa. Eu encontrei a trilha de retorno. Eu vou pegar essa trilha e vou como se eu estivesse indo embora. Na chegada ao Campo dos Padres, eu me lembro de ter visto uma entrada que sobe para um morro que é um pouquinho mais perto. Eu vou tentar ver a vista ali. Ontem parecia tão pequeno esse começo. Aí, ó. Tem um aqui que a gente saiu. Ó, por ali. Eu vou subir ali. Aí, ó. Larguei até minhas calças aqui, não vou precisar mesmo. Vambora. Não sei de onde tá vindo força, mas tá vindo. Cheguei no limite. Sabe, eu ia parar ali embaixo, depois eu subi mais um pouquinho. Falei, não, mais um pouquinho. Só que aqui você vai subindo e vai aparecendo outro, e outro, e outro, e outro. É lá na frente. Esquece. Cara, aqui já tá bonito pra caralho, véio. Ah, aqui pega celular. Recebi a mensagem do proprietário. Tá tudo certo, eu entrei na casa certa. Então, agora é só aparecer aqui, olha só. Litoral, Pico do Tabuleiro de novo ali, Encostas, Morro da Boa Vista, não sei quais são esses, Campo dos Padres, pra lá fica Urubici. Se eu tivesse fôlego para ir naquele outro pico, eu conseguiria ver o Morro da Igreja. Venha você, eu não vou. É isso, cara, eu vou descansar aqui um pouco e a gente se encontra lá embaixo. Eu tinha prometido mostrar o arenito, né? Ó, dá pra ver bem vermelhinho. Cá estamos. Essa foi a trilha mais difícil que eu fiz na vida. Principalmente pela distância. Coisa linda, né? Tchau, Campo dos Padres e Serra Geral. Então é o seguinte, você quer subir ao Morro da Boa Vista? Existem 3 possibilidades. A mais fácil parte dos Soldados de Sebold, é uma trilha guiada e tal. Mas você acampa lá em cima e faz um bate-volta que não é tão demorado assim. Essa aqui seria a próxima. E essa é a única que você pode fazer por conta própria neste momento em que eu gravo o vídeo. A terceira possibilidade seria vindo do Cânion Espraiado, mas é uma caminhada de 2 ou 3 dias. As pessoas fazem as travessias, né? E aí no meio passam no Morro da Boa Vista. Não é todo mundo que consegue fazer uma travessia, eu não consigo, por exemplo. Então essa aqui é a única forma minha, é vir aqui, onde eu não preciso de um guia, eu não preciso estar com, enfim, eu posso vir sozinho, desde que eu tenha a autorização dos proprietários. Quer vir, cara? Conheça seus limites, cara, porque é uma trilha
complicada, sabe? Foi a maior caminhada que eu já fiz essa. Esse vídeo foi menos para mostrar como se faz a trilha do que para compartilhar a minha experiência, que foi realmente uma experiência nova e eu me puxei ao meu limite. E tem algumas coisas para melhorar, essa questão de temperatura, né? É porque assim, essa questão do equipamento, como o meu equipamento ele fica ali, sabe? -5, -4, -6, e a temperatura que fez foi muito perto dali, então fica bem no limite de uma margem para uma aventura segura. E a previsão nunca vai dar exatamente a temperatura, ela vai dar uma temperatura próxima. Então, realmente, isso é algo que é um risco que se corre aqui no Brasil, a não ser que eu compre equipamentos muito mais caros, os necessários para ir lá para a Patagônia, sabe? Então é isso, cara. Santa Catarina está conquistada. Conquistei o Rio Grande do Sul também, que é uma trilha muito mais fácil. Se você quiser ver, o link apareceu aqui em cima, é o Canyon Montenegro. Era isso, e até a próxima aventura.